A emenda foi incluída na Câmara dos Deputados durante a análise de um projeto que tratava de precatórios e não tinha relação com templos religiosos. Ela previa que templos religiosos e igrejas ficassem isentos do pagamento da contribuição social sobre lucro líquido, ficassem anuladas as multas já aplicadas e também as que estão questionadas na Justiça. Ainda anistiasse as autuações pelo não pagamento de outro tributo, a contribuição previdenciária. Desses 3 pontos, apenas o último foi mantido pelo presidente Jair Bolsonaro. O imposto cobrado nesse momento, que está ampliando essa polêmica, é o imposto do lucro líquido. O imposto do lucro líquido, ele não está ainda legalmente estabelecido nem pela Constituição, porque se é isento e sem fins lucrativos, não há lucro líquido. E se não há lucro líquido, não há imposto a cobrar. Embora a Constituição proíba a cobrança de impostos sobre templos de qualquer culto, a imunidade não isenta as entidades de recolherem contribuições que são outro tipo de tributo, administradas apenas pelo governo federal. Esse advogado explica que a emenda vetada parcialmente pelo presidente é um assunto que precisa de mais discussão dos parlamentares. Há sim situações que precisam de um melhor exame e cuidado, porque, em tese, as organizações, qualquer organização, pode sim tentar macular essa relação jurídica, seja por meio da caracterização não muito correta do que efetivamente é aquela receita e até mesmo tentando dar àquela receita uma aparência que não corresponde à realidade dos fatos. Essa advogada, especialista em tributação, dá uma sugestão do que pode ser feito para separar o que deve ou não ser tributado em templos religiosos. É preciso abrir um novo projeto de lei e tratar desse assunto de incluir no CNAE brasileiro, dentro da Previdência, nesses 15 anos que já estão vigentes, a colocação de um CNAE, uma opção que diga exatamente igreja, templos religiosos, instituições religiosas, porque são tributos diferentes, inclusive. E quando você consegue diferenciar dentro do espaço templo religioso e dentro do espaço o que é líquido e o que é bruto, você consegue definir, pela lei de responsabilidade fiscal, o que é tributável e o que não é tributável. Os vetos presidenciais do tema agora serão discutidos no Congresso Nacional e o próprio Bolsonaro tem dado indícios de que eles deveriam ser derrubados. Para Sarubi, a tributação deve ser pauta no Congresso em um projeto de lei que englobe vários assuntos. O melhor escopo jurídico para a remessa de ativos financeiros por organizações religiosas para o exterior, a questão da possibilidade de organizações religiosas atuarem em atividades econômicas como fonte de receita própria, a questão também atinente às normas da filantropia e às atividades assistenciais que a igreja, de uma maneira geral, desempenha. Tudo isso ainda carece de muita definição.